Então tá, voltamos aí com o nosso finalizar o nosso módulo. Nós vamos ter alguns blocos agora só de resolução de questão para efetivamente aí fixar tudo que nós falamos. Nós vamos fazer um monte de questão de prova, questão inédita, um monte de questão agora no bloco de questão, e vocês vão ver que com tudo que nós falamos aqui a gente consegue resolver todas essas questões. Então eu não quero que vocês se preocupem muito com a questão de crédito e débito e na sistemática mesmo do ICMS, nas questões mais complexas, porque isso vai acontecer quando a gente trabalhar o módulo de cálculo de ICMS. Como nós vamos fazer a questão de crédito e débito, de apuração do ICMS, de diminuição de base de cálculo, de crédito presumido, tudo isso nós vamos ver nos próximos blocos. O que eu quero agora é que vocês entendam que várias questões de concurso lidam apenas com a ideia da incidência do ICMS e do crédito do ICMS e da base de cálculo do ICMS, que é o que nós vimos agora nesse módulo. E vocês vão ver nas questões. Depois disso, nos próximos módulos, nós vamos aprofundar ainda mais. Mas aqui, com o que nós temos aqui, nós já vamos muito longe em concursos de ICMS. Tá? Não se apavorem, né? Foquem no comando da questão. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então esse nosso módulo aqui de questõezinhas. Deixa eu organizar aqui a minha caneta e vamos à luta. Questão do concurso de São Paulo de 2006. São as melhores provas de ICMS, são as de São Paulo. Tá? ICMS 2006, muito legal. Zeus, um experiente auditor fiscal, notou as seguintes situações no estabelecimento de Plácido e Silva Industrial de Utensílios Domésticos. E aí ele vai lá, ó, estabelecido em São Paulo. Primeira coisa que tem que saber, onde é que está a empresa? É empresa, não é empresa, o que ela faz? Então é um estabelecimento industrial, regra geral, vai fazer transformação aí de produtos, industrialização, processo de industrialização. Regra geral também vai ser contribuinte do IPI. E está localizado no estado de São Paulo. E ele quer saber, ele vai trazer algumas situações para ti aqui, quer saber quais dessas situações são adequadas ao ICMS ou não. Vamos lá. Nas vendas para atacadista, não incluía na base de cálculo. Então ele está falando de base de cálculo aqui. Opa, aqui que entra na base de cálculo? Ó, a regra geral, tudo, né, velho? Tu sabe que base de cálculo entra tudo. Não incluía na base de cálculo das operações os descontos concedidos, desde que, e aí quando ele fala aqui, desde que esse desconto aqui é o que? É condicional. Condicionado, é um desconto condição. Se é um desconto condicional, esse valor tem que estar expresso na base de cálculo, porque só sai da base de cálculo os descontos incondicionais, sem condição. Qual é a condição aqui? Desde que o pagamento fosse realizado em até 30 dias. Então isso aqui é uma condição. Então isso aqui não pode sair da base de cálculo. Ele disse, olha, não incluía. Então aqui nós temos que impugnar. Então ele quer saber quais os procedimentos que o AFR deve impugnar. Ele deve impugnar. Então, o AFR corretamente impugnou apenas os procedimentos. Nós já temos lá a alternativa D e a alternativa E que estão fora porque não levam em consideração o item 1. Vamos ler de novo, vamos ler as outras. Nas vendas para grandes consumidores, dava bonificações de mercadorias e incluía o valor de bonificação na base de cálculo. Está correto? A bonificação sai da base de cálculo? Não, a bonificação entra na base de cálculo, integra. Mas é bonificação, não quero nem saber. Entra na base de cálculo. Ele incluía o valor. Perfeito, perfeito. E não quer dizer que ele retirava da base de cálculo esse valor. Até a gente, quando lê, mas ele incluía o bônus. Não, ele dava uma bonificação, um valor em bonificação, mercadorias, e incluía essas mercadorias na base de cálculo. Está correto, é isso aí, perfeito. 2, correto. 3. Nas vendas a consumidores finais, não incluía o IPI na base de cálculo do ICMS. Quando é que a gente não inclui o IPI na base de cálculo? Quando nós temos a primeira operação, a saída de mercadoria, é fato gerador tanto do IPI quanto do ICMS.
Essa operação se dá entre dois contribuintes do ICMS, regra geral, e está destinada a uma nova comercialização e industrialização. Então nós temos aqueles 3 requisitos para conseguir retirar o IPI da base de cálculo do ICMS. E aqui, olha só, velho, ele diz, é venda a consumidor final. Lembram aquele exercíciozinho que a gente fez sobre essa hipótese, em que tinha o consumidor final? O consumidor final, o IPI integra, vai ser incluído na base de cálculo do ICMS, porque é consumidor final. A gente não passou aqueles 3 requisitos: configurar fato gerador dos dois, situação geradora de tributação dos dois impostos, ser entre contribuintes e ser destinado a nova industrialização ou comercialização. Então aqui está errado. Então a 3 ele tem que impugnar, a 1 e a 3. Opa, só me sobrou a alternativa B, professor. Que legal, né? Vamos confirmar, ver se a 4 está dentro das possibilidades a serem impugnadas. Olha lá, nas vendas para contribuintes de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Feira de Santana, Bahia. Então o que nós temos aqui? Olha só. A empresa está em São Paulo. Ele faz uma venda lá para Minas Gerais. Ele faz outra operação de venda para Bahia. É isso, né? Minas Gerais e Bahia. Perfeito. Essas operações são operações interestaduais. E aqui nós temos, regra geral, as mais utilizadas: 2 alíquotas. Uma de 7% e uma de 12%. Ele vendeu para contribuinte de Belo Horizonte, entre estados do Sudeste, o SP e Minas Gerais estão no Sudeste. Nesse caso, a alíquota utilizada é de 12%. Estou eu falando 12, estou marcando a 12 e falando 7. É de 12% entre contribuintes do Sudeste, a alíquota interestadual. Qual alíquota que ele utilizou? 7%. Ah, para Bahia é, professor? É, porque entre Sudeste e Nordeste é 7%. Mas aqui, neste caso aqui, olha lá, ó, nesse caso aqui, entre São Paulo e Minas Gerais, é 12%, não é 7%. É 12%. Então está impugnada também a 4%. Então, gabarito, ó. Qual ele impugnou com razão? A 1, a 3 e a 4 para ti. Viu que legal? Viu como é bom saber o ICMS? Tu olha lá e tu, opa, isso aqui é uma barbadinha. Vamos fazer mais uma? Vamos, então várias, nós vamos até a 60 aqui, nós vamos enlouquecer. Nós vamos ter vários blocos aqui só de correção de exercício, para tu sair daqui dessa parte, pelo menos, da matéria. Nós vamos ver mais coisas da Lei Complementar 87, eu falei para vocês isso, calma. Mas dessa parte da matéria tu vai detonar. Olha lá, você faz Pernambuco 2013, concurso relativamente recente, tá? Ah, faz 3 anos, professor, mas é relativamente recente para o ICMS. O ICMS terá as alíquotas mínimas estabelecidas pelo Senado Federal nas operações interestaduais, mediante resolução de iniciativa de 1/3 e aprovada pela maioria absoluta dos seus membros. Ah, aqueles prazos eu não me lembro muito mais, não me lembro mais disso. Mas lê a questão até o fim. Devendo o CONFAS, por meio de convênio, fixá-las. É o CONFAS que fixa? Não, o CONFAS não fixa nada nesse caso. Não fixa nada nesse caso. Não fixa nada. Não fixa nada. O CONFAS não fixa alíquota, a regra geral. Ele delibera sobre isenção, né? Ele até pode se trabalhar a questão da alíquota menor em face das operações interestaduais e tudo mais, mas não é o CONFAS que fixa. Quem vai fixar depois é efetivamente o Estado, que vai ter autorização para fixar essa alíquota menor. Então, nesse caso aqui, CONFAS errado. Risca e vamos ler a alternativa B. B. Não poderá, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviço, ter alíquotas internas inferiores às previstas para as operações interestaduais, olha ali, ó, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal. É exatamente isso que eu estava falando para vocês, que é o que acontece. Regra geral aqui, a alternativa B é a nossa alternativa correta.
nas operações internas, não pode existir alíquota menor que a alíquota interestadual, salvo lá a autorização do CONFAS, dos estados do Distrito Federal no âmbito do CONFAS. Vamos ler as outras para a gente ver se a gente acha erros, é assim que a gente faz. C. Incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica. Aqui nós estamos diante de uma imunidade constitucional. Então está falsa a alternativa C, porque não há incidência. Se há imunidade, não há incidência. Não há sequer competência para a instituição do ICMS. Nesse caso, a alternativa D compreenderá em sua base de cálculo o montante do IPI, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado ou à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Olha, exatamente as condições cumpridas para o IPI não ingressar na base de cálculo do ICMS. Então nós cumprimos aquelas 3 características lá. Operação realizada entre contribuintes, que é fato gerador dos dois impostos. E ele nem diz, né? Quando a operação configura fato gerador dos dois impostos, realizadas entre contribuintes, destinada à industrialização ou comercialização. Quando esses 3 pré-requisitos são cumpridos, o IPI não ingressa, não está dentro da base de cálculo do ICMS, então está errada a alternativa D. E a alternativa E incidirá sobre a entrada de bem ou mercadoria importado do exterior por pessoa física ou jurídica, perfeito, desde que seja contribuinte habitual do imposto. Olha, não tem nem que saber, não quero nem saber se é contribuinte, se é habitual. Fez a importação, vai incidir o ICMS. Então está errado. Nem lê o resto, está errado. A alternativa E, nos sobra efetivamente a alternativa B de bola. B de bola. Beleza? Então a alternativa B é o gabarito para nós aí nessa questão número 24. Tranquilo? Vamos seguindo. Opa, questãozinha de cálculo. Ai meu Deus do céu, Diego, vem com a calma, velho. 90% das questões que envolvem cálculo, se tu souber bem os conceitos, tu consegue resolver. Os cálculos são simples. O que tu tem que saber, regra geral, é o conceito. Então calma, é uma questão antiga já, mas é da ESAF, mas é uma questão simples. Vamos dar uma olhada. Determinado estabelecimento contribuinte deu saída para outro estabelecimento contribuinte situado em outro município do estado do Mato Grosso. Opa, então aqui é operação interna. Tá? Não tem alíquota interestadual, não tem nada, regra geral. Produto tributado pelo ICMS destinado à comercialização. A operação teve as seguintes características: valor da mercadoria, 10.300. Então 10.300 é o valor da mercadoria. Regra geral, valor da operação. Regra geral, valor da base de cálculo. Mas vamos dar uma olhada lá o que ele fala. Desconto incondicional concedido, R$300. Opa, eu tiro 300, porque é desconto incondicional. Não entra na base de cálculo. O valor da operação, regra geral, foi R$10.000, porque é um desconto incondicional. R$10.000. Seguro debitado ao adquirente, R$200. Entra o seguro na base de cálculo? Claro que é, R$200. IPI, R$250. Entra o IPI na base de cálculo ou não? Vamos ver se passamos aquelas 3 condições. Um contribuinte, vamos lá. Vamos fazer aqui para tu ficar tranquilo. A é contribuinte do ICMS. Faz uma venda para B, que é contribuinte do ICMS. Um município deu saída. Olha, ele está dizendo que tem IPI aqui, tá? Ele está dizendo que há IPI. Então a gente vai ter que pressupor que isso é uma indústria, regra geral, porque aqui sofreu, ou equiparado à indústria, porque deu saída numa operação que é sujeita, que é hipótese de incidência, uma operação de circulação de mercadorias.
olha só que legal, que é sujeita ao ICMS e que teve hipótese de incidência de IPI, isso quer dizer que é uma saída de uma mercadoria que foi industrializada, ou seja, é uma hipótese de incidência dos dois impostos, porque saiu uma mercadoria que também é um produto industrializado. Então aqui é fato gerador tanto do ICMS quanto do IPI. Vocês conseguiram entender que aqui é fato gerador dos dois impostos e é uma operação realizada entre contribuintes do ICMS, a regra geral, e que é destinada a nova operação ou industrialização aqui, porque olha ali, ó, ele diz que é destinado à comercialização. Então o IPI entra na base de cálculo do ICMS? Não entra. Vai ser por fora na nota fiscal. Vai estar lá no valor da nota, Diego? Vai estar lá embaixo. No final vai ingressar no valor a mais. Tá? Frete destacado na nota fiscal e cobrado do adquirente, R$200. Opa, entra na base de cálculo do ICMS, entra, foi cobrado do adquirente. Prazo para pagamento 30 dias, tranquilo. Desconto para pagamento antecipado de 5%, isso aqui é um desconto o quê? Opa, fazia tempo que não acontecia isso, né? Condicional aqui, cara. Sabendo que o pagamento foi efetuado 10 dias antes do vencimento, não quero nem saber, isso não faz a menor diferença para mim ter sido pago. 10 dias que é um desconto condicionado, então a nossa base de cálculo. A alternativa é de escola. A alternativa é R$10.400. Viram só que coisa legal que é, como é fácil fazer? É fácil, né? Mas tem que ter passado por tudo isso que nós passamos até agora. E com o tempo, e nós vamos entrar nos cálculos e tudo mais, vocês vão ver que com essa base que vocês têm é muito mais fácil entender lá do que sair logo calculando um monte de calculadora, substituição tributária e Simples Nacional. Calma, nós vamos fazer tudo isso e aí nós vamos entrar no cálculo e depois nós vamos ingressar lá nas hipóteses de substituição tributária e vamos entrar no Simples Nacional no final quando já souber tudo. Tranquilo? Que barbada. Vamos lá, 26. Em relação ao momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre operação relativa à circulação, ele quer saber falso ou verdadeiro relativo a momento. Olha ali, ó, importante aqui, ó, momento da ocorrência do fato gerador, o aspecto temporal, do ICMS. Quando que ocorre o fato gerador? Alternativa A, ele quer marcar VOE. A legislação tributária estadual, e aqui tu fala, putz, e agora? Eu não estudei, isso aqui é o concurso que foi feito aqui do estado do Rio Grande do Sul, pela Fundatec, porque eu dei de aula para esse concurso, um monte de aluno meu foi aprovado, os caras estão esperando a nomeação aí, mas foi muito legal. Olha só o que diz a Fundatec, e foi bem, uma banca bem de literalidade mesmo, ela trouxe literalidade. Vamos lá. A legislação tributária estadual considera o ocorrido fato gerador na saída de mercadoria do estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ah, que legal, isso aqui está onde? Na Lei Complementar 87. Que legal. O que a legislação estadual faz? Ela repete a Lei Complementar 87. Que perfeito. Então isso aqui é verdadeiro, show de bola. Ocorre fato gerador no momento da saída da mercadoria? Sim. Ainda que para estabelecimento do mesmo titular? Sim. É o expressa literalidade da Lei Complementar 87. Então aqui há efetiva incidência do ICMS. Questão 2. Em relação à prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza, a legislação vincula o fato jurídico tributário à conclusão do serviço. Qual é o momento em que acontece? É no início, né? É no início. E olha ali, fixando como momento da ocorrência do fato gerador o ato final. Qual é o momento da ocorrência do fato gerador aqui? É no início do transporte. Por isso que é devido ao estado onde se inicia a prestação. Então está falso a segunda assertiva. E vamos ler a terceira, porque aqui nós ficamos só com a C e a E, né? Porque nós sabemos que a está correta, a primeira está correta, tiramos a B, tiramos a D. Nós sabemos que a segunda está incorreta, nós tiramos a A. E nós ficamos agora com a C e com a E. Vamos ter que ler a última assertiva para fazer
para ver qual é o gabarito da questão, mas de qualquer forma, fazendo isso, tu já fica com 50% de chance, né? Vamos lá. A entrada, momento da ocorrência. A entrada no território do Estado de petróleo e de energia elétrica. Tem algum momento disso? Tem. Pode acontecer? Pode. Oriundo de outra unidade da federação. Tudo correto até agora. Em regra, não configura o momento da ocorrência do fato gerador. Não configura, em regra não. Salvo quando tais mercadorias forem destinadas à comercialização. Está errado. Quando é destinada à comercialização, é uma ideia de imunidade dessas operações. Ela só vai ser fato gerador do ICMS quando isso for destinado a consumo, né, a uso ou consumo. E aí incide quando? Excepcionalmente na entrada do estado destinatário. Então aqui está falso também. Ficamos com a alternativa C de casa. Esse é o gabarito C para vocês, questão 26, gabarito. Alternativa C. Questão 27, pessoal. Olha só, também do concurso de 2014 aqui do estado do Rio Grande do Sul. O concurso foi bem legal. Um monte de gente aprovada, foram 100 vagas. Deus quiser, em breve serão nomeados. Serão nossos colegas lá. Em relação à hipótese de incidência do ICMS, assinale a alternativa correta. A. O imposto não incide sobre o fornecimento de alimentação em restaurantes e estabelecimentos similares. Incide ou não incide? Incide, né? Incide, inclusive fornecimento de refeições. E a alimentação, tá falso. B. O imposto incide sobre o fornecimento de bebidas em bares. Incide sim. A alternativa B está correta, regra geral. Vamos dar uma olhada nas outras, calma. O imposto não incide sobre as mercadorias importadas do exterior. Falso, porque incide. O imposto não incide sobre prestação de serviço de transporte. Prestação de serviço de transporte é qualquer meio, né? Hidroviário, incide, não quero nem saber. Aqui em Porto Alegre tem aí as barquinhas lá que fazem a travessia lá de Guaíba para Porto Alegre, serviço de transporte. A hidroviário vai incidir ICMS? Claro! Prestação de serviço de transporte entre municípios, né? Não é dentro do mesmo município. Sai de Guaíba e vai para Porto Alegre, entre municípios. Incide o ICMS nessa prestação? Claro que incide, por isso que os caras botaram aqui. Beleza? O imposto incide sobre as prestações gratuitas de serviço de comunicação. Não incide, né? Não incide nunca, porque a prestação aqui ela tem que ser onerosa. A característica é a onerosidade para incidir o ICMS. A alternativa B de bola é o nosso gabarito. Questão 28. Opa, concurso de 2015. Cara, essa questão tem um monte de jurisprudência, tá? Então, regra geral, nós falamos sobre todas, mas vai te fazer bem revisar essas jurisprudências. Sobre a incidência do ICMS, é correto afirmar. Alternativa A. O serviço de habilitação de celular, enquanto operação integrante da prestação de serviço de comunicação a título oneroso, está sujeito à incidência do ICMS. Nós falamos, né, que os atos preparatórios ali não estão dentro do âmbito de incidência do ICMS, só a prestação de serviço de comunicação. Então, o serviço de habilitação de celular não está sujeito à incidência do ICMS. Nós falamos, temos a jurisprudência relativa a isso. Então, está errada a alternativa A. A alternativa B. A saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Opa, comodato está sujeito à incidência do ICMS? Não está sujeito à incidência do ICMS. Não é circulação de mercadorias. Eu simplesmente vou lá e empresto para o cara. Fica com isso aí para ti. Então não tem operação de circulação de mercadorias e por isso não há incidência do ICMS. Falsa alternativa B. C. O fornecimento de água potável por empresa concessionária não é tributável por meio do ICMS, visto que as águas em estado natural são bens públicos e não mercadorias. Opa, vou botar a bolinha e vamos ler as outras, depois a gente fala sobre isso, tá? Vou começar a fazer um quadradinho e não uma bolinha. D. A venda de softwares por meio de transferência eletrônica de dados não se submete à incidência do ICMS, pois não se trata de bem imóvel. Nós já falamos sobre isso. Não quero nem saber.
é incide ICMS, porque é mercadoria, mesmo que não exista o suporte físico. Não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior. Perfeito. Pote de imunidade. Nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Perfeitamente. Razão porque não é assegurado, olha aqui o erro da questão, não é assegurado o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, a gente sabe. A gente falou sobre isso quando viu o dispositivo constitucional, que regra geral nas operações de exportação, não só a imunidade, como se mantém o crédito do imposto, diferentemente do que acontece nas outras situações que são desoneradas do ICMS, que a regra geral é que uma desoneração ela acarreta a anulação do crédito anterior. Então, no caso das exportações, não se assegura o aproveitamento do crédito. Então, só me sobrou a alternativa C, mesmo que eu não soubesse essa jurisprudência do STF, que é relativamente recente, que diz que a água é um bem público e não se reveste da característica de mercadoria. E por não se revestir da característica de mercadoria, ela não sofre a incidência do ICMS. Tranquilo, gente? Então, gabarito. A alternativa C de casa. Vamos dar só uma olhada aqui. O Maurício está me dizendo que vai acabar o tempo. Temos 3 minutos. Vamos ver se a gente consegue matar essa questão número 29 aí para a gente fechar o bloco com tranquilidade. Empresa costura inglesa, que atua no comércio varejista de tecidos, por meio de estabelecimento situado no município de Timbaúba, Pernambuco, realizou a operação com outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, localizado no município de Teresina, Piauí, destinando-lhe material para a confecção de fardamento dos funcionários. Então, nós temos uma operação entre o mesmo estabelecimento que ocorre entre estados diferentes. Então, a regra geral que está expressa na legislação é que há a incidência do ICMS nesse caso. Tá? Então, a regra geral incide ICMS. Então, vamos ler primeiro as alternativas que falam sobre a incidência. Tá? Porque essa questão tem uma peculiaridade, vocês vão ver isso aqui. Mas vamos ler lá a incidência. Nós estamos falando de uma operação de circulação de mercadorias, regra geral, porque é interestadual, mas é entre o mesmo estabelecimento. Então essa é a base. Incide o ICMS, visto que houve operação relativa à circulação de mercadorias, lá na D, caracterizada pelo fato de a operação ter tido como objeto mercadoria destinada à posterior comercialização ou industrialização por parte do estabelecimento destinatário. E aí o nosso erro está aqui, ó. Posterior comercialização ou industrialização por parte do estabelecimento destinatário. Não, aqui é para uso ou consumo. Tranquilo? Então tá falsa D. E incide ICMS, uma vez que a saída de mercadoria de um estabelecimento para outro de mesma titularidade constitui fato gerador do referido imposto, e ele vem assim, ó, apenas quando situados em estados distintos. Não, se estiver dentro do mesmo estado, também é fato gerador. Então a D e a E estão falsas. Opa, então não incide ICMS. Opa, então aqui ele está trabalhando a questão da jurisprudência. Vamos dar uma lida. Na alternativa B. Na alternativa A, não incide ICMS, pois as operações realizadas em estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica são imunes ao imposto. Não tem nada a ver com imunidade. Não incide ICMS, posto que a destinatária utiliza o material adquirido para uso ou consumo e não para fins de revenda, o que afasta a exação. Não tem nada a ver. Aí vamos ler a C. Não incide ICMS, não obstante previsão expressa em lei em sentido contrário. Que lindo! Porquanto não houve circulação de mercadoria. Perfeito, pois não ocorreu a transferência da titularidade do bem na medida em que a operação foi realizada entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. O que ele utilizou aqui? A posição da jurisprudência. Do partido do pressuposto da lei, viu que não tinha como ser a correta, foi ler lá, tinha uma alternativa perfeita com base na jurisprudência. Gabarito, a alternativa C de casa. Daqui a pouco a gente volta aí.